Bom, então, começando a segunda parte da aula 5, se você não viu a primeira, vá ver. A gente viu, né, sobre os retículos metálicos, agora os retículos iônicos, né? Bom, então, os retículos iônicos são constituídos por cátions e ânions, né? E eles são mantidos nesse retículo por forças de atração eletrostáticas que são não direcionadas, né? Ou seja, elas podem estar numa posição mais adequada, numa posição qualquer. O caráter iônico da ligação vai depender da eletronegatividade, diferença de eletronegatividade, né, entre esse cátion e ânion, e quanto maior a diferença, mais forte é esse caráter. Tá? Então, nos minerais, as ligações químicas, né, elas geralmente apresentam um caráter iônico forte, né, e uma contribuição covalente importante. Então, se a gente pega aqui o fluoreto de sódio, né, possui uma ligação fortemente iônica, né? E a gente vai diminuindo aqui o caráter da ligação iônica quando a gente vai diminuindo essa diferença de eletronegatividade. Tá? Então, uma ligação que é a mais importante, né, seria a ligação realmente mais importante dos minerais, que é a ligação do silício com oxigênio, ela é considerada 50% iônica, 50% covalente. Bom, e as ligações iônicas, elas seguem as regras de Pauling, né? São 5 regras, Pauling, né? Um importante pesquisador aí, possui um prêmio Nobel de Química e um prêmio Nobel da Paz, né, por sua luta ativa contra o uso de tecnologia nuclear para armamento. Né? Bom, então as estruturas, né, dos minerais, elas possuem caráter iônico, né, e elas podem ser descritas aqui com uma aproximação razoável, tá? Através das regras de Pauling. Tá? Então, como é que são essas regras? Elas funcionam para entender, né, para ajudar a gente a entender os retículos cristalinos com amplo predomínio, né, os retículos que dominam a ligação iônica, tá? Mas elas podem ser utilizadas para ligações intermediárias, onde a gente tem um caráter covalente importante também, tá? Então, também, de novo, né, de maneira simples, a gente pode considerar esses ânions e cátions como esferas, tá? Esferas rígidas aqui, de tamanhos variáveis, a depender do seu raio iônico, tá? De cada elemento, tá? E elas são empacotadas, elas são colocadas no espaço, né? Respeitando aquelas leis lá, né? De Goldschmidt-Leaves, né? Tendendo a formar padrões simétricos e os mais empacotados possível. Então, se a gente considerar os elementos, né? Então, aqui na cor, né, ou azul ou marrom, aqui a gente tem o raio atômico dos elementos, tá? E em cinza escuro, a gente tem o raio iônico, tá? Então, é sempre importante a gente considerar o raio iônico. Então, os cátions possuem um raio iônico menor que o atômico, né? E os ânions possuem o contrário, né? Um raio iônico maior do que dos átomos, né? Isso porque a gente perde elétron, ganha elétron, né? Aí aumenta ou diminui a força de atração do núcleo para a eletrosfera, e esse raio aumenta ou diminui, tá? Bom, então esses são os ânions mais importantes da crosta, tá? De longe, né? Desculpa, são os íons. Desculpa. Os íons mais importantes da crosta, tá? Então, de longe, o ânion mais importante é o oxigênio, tá? Ele que vai fazer basicamente a ligação com todos os outros cátions, tá? Então, quase 50% do peso da crosta terrestre é oxigênio, tá? Cerca de um quarto aqui é silício, né? Então, silício vai ser o principal cátion, né? Da crosta, por isso que a grande maioria dos minerais são silicatos, né? Ligação de silício e oxigênio. E aqui a gente tem alguns outros elementos que são importantes, tá? Em termos de abundância, né? Ou seja, porcentagem de peso da crosta. Então, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio são os que a gente chama, né, junto com silício, são os que a gente chama de elementos maiores, tá? São os elementos principais que compõem a crosta terrestre. Alguns outros elementos, como flúor, principalmente, né, titânio, manganês, potássio,
e às vezes flúor, cloro, enxofre e carbono, eles são o que a gente chama de elementos menores, tá? São elementos que ficam em torno de 1 a 0,1%. O carbono ele pode ser um elemento principal também, como formam os carbonatos, né? E todos os outros elementos da tabela periódica são o que a gente chama de elementos traço, tá? São elementos que estão abaixo de 0,1%, né, em porcentagem de peso. Então, a gente vai medir uma outra unidade, né, que a gente mediria em ppm. Isso aqui a gente mede em porcentagem de peso em óxido. Desses elementos mais importantes, apenas o ferro, né, apresenta dois estados de valência, ferro 2 e ferro 3. Então, para a mineralogia, é sempre importante distinguir, tá? E a gente ressaltar qual que é o estado de valência desse elemento, né? Se eu estou na forma ferro 2 ou na forma de ferro 3. Então, a gente sempre coloca isso nos minerais. Bom, a primeira regra de Pauli, né? O poliedro de coordenação, ou seja, um desenho aqui imaginário, né? Centrado nessas esferas que seriam os ânions, vai se formar, poliedro de coordenação de ânions, né? Vai se formar ao redor de cada cátion, né? E a distância ano-cátion, ânion-cátion, né? Ou seja, o raio do cátion, onde ele tangencia e toca o raio do ânion, né? Vai me dar uma razão, tá? E a razão do raio do cátion pelo raio do ânion que vai determinar qual que é a natureza desse poliedro, tá? Então, se eu tenho uma razão muito baixa, eu vou formar um poliedro linear, né? Que é só questão de nomenclatura. Ou triangular, que é o comum, como o caso do carbono, né? Carbonato. Se eu tiver essas razões for aumentando, eu vou aumentando o meu poliedro até eu chegar na razão de 1, né? E a gente tem uma coordenação 12, que é a maior coordenação possível em termos de pacotamento. Aqui a gente tem algumas exceçõezinhas aqui para mais ou para menos, tá? Então, né, considerando aqui os cátions principais, coordenados por oxigênio, tá? A gente tem uma variação importante, né? Então, considerando aqui, então, vou desde coordenação de cátions triangulares, tetraédricos, octaédricos, acúbicos, até dodecaedros, tá? E a razão desses razão cátion ânion que vai me determinar qual que é esse tipo de poliedro. Então, aqui estão as medidas, né, como é que a gente enxerga. Isso aqui seria uma representação em tamanho real, né, numa escala real, né? Então, se a gente considera o cátion pequenininho, por exemplo, o silício, ele ficaria ali no meio desses 4 ânions de oxigênio, né? Mas, em termos de representação, a gente coloca, né, como figura mesmo, como um poliedro mesmo, e diminui esse tamanho, principalmente do oxigênio, para a gente poder enxergar direitinho. Uma coisa importante é que o raio iônico, ele também varia com a coordenação, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, o sódio, ele pode ter uma coordenação 8, quando ele tem um raio iônico de 1,18, né? Ou uma coordenação 6, quando ele tem um raio iônico de 1,02. E um é interdependente do outro, né? Então, se esse cátion ele for forçado a entrar numa coordenação maior ou menor, ele vai mudar o seu raio iônico para se encaixar naquele poliedro. E, obviamente, a gente tem outros tipos de poliedros não regulares, né? Com formas diversas, mesmo coordenação, números que existem, né? Tipo coordenação 8, coordenação 6, a gente pode ter uma configuração diferente, tá? De acordo com a posição que os cátions e os ânions estão ocupando, mas lembrando sempre que eles sempre vão buscar a coordenação mais simétrica e o maior empacotamento possível. Então, aqui uma representação de uma estrutura, tá? Essa aqui seria uma representação real de um diopsídio, que é um piroxênio, né? Então, aqui eu não consigo ver nada praticamente, né? Eu só vejo o oxigênio, né? Que é um ânion que é maior que o íon que é grande, dominar, e eu vejo um cálcio aqui perdido no outro, porque tem um tamanho parecido. Se a gente for representar num tamanho que a gente reduz proporcionalmente o diâmetro dos cátions, né? A gente consegue já enxergar alguma coisinha,
né? Mas, geralmente, a gente representa nessas duas formas aqui de baixo, tá? Geralmente nessa, porque já está implícito que em cada vértice de poliedro aqui eu tenho um oxigênio, né? Então, a gente representa, ou tende a representar só os poliedros mesmo, né? Então, eu tenho aqui um poliedro, né? Esse verde, onde eu tenho o cálcio, esse laranja, onde eu tenho o magnésio, e o azul, onde eu tenho o silício, e nos vértices de cada um desses poliedros eu tenho um oxigênio. Uma outra representação aqui é a estrutura de um anfibólio, né? Um anfibólio chamado pargasita, tá? Eu tenho os diferentes sítios, esses sítios são ocupados, né, por diferentes elementos, tá? E nessas posições aqui, ela só está representado o oxigênio que está ligado a uma hidroxila, né? Ligado a um oxigênio, né? Desculpa, um oxigênio que está ligado a um hidrogênio, né? Formando uma hidroxila, que tem na estrutura desse anfibólio, né? Da pargasita. Então, aqui, como a gente costuma representar estruturas de minerais, vocês vão ver isso nos livros, tá? Geralmente vocês vão ver esses formatos aqui com os poliedros, né? Então, o que significa isso, né? A gente tem essas posições específicas e em cada vértice desses poliedros a gente tem um oxigênio que está ligado aqui. Bom, então, nos cristais aniônicos, né, o jeito que a gente descreve a estrutura é do ponto de vista do empacotamento dos ânions, tá? A gente usa o padrão, né, empacotamento cúbico compacto ou hexagonal compacto, tá? E em empacotamentos compactos, pode haver sítios cúbico ou hexagonal, né? Pode haver sítios triangulares, de coordenação 3, tetraédricos de coordenação 4, ou octaédricos de coordenação 6. Tá? E reparem que aqui o octaedro tem coordenação 6, porque um octaedro tem 6 vértices, né? E o cúbico tem coordenação 8, porque um cubo tem 8 vértices. Tá? Então, ele é meio que ao contrário. A gente leva em consideração os vértices, não as faces. Então, se eu pego aqui esse empacotamento cúbico compacto aqui, né, que eu tenho, então, elementos aqui nos vértices e no centro das faces, eu posso formar esses sítios tetraédricos ou esses sítios octaédricos, dependendo da posição que eu vou ocupar da estrutura, tá? Isso vai variar de qual elemento que vai preencher aí. Eu posso ter tanto um quanto o outro ocupando, tá? Eu posso ter na estrutura, por exemplo, em algumas posições os sítios octaédricos vão ser ocupados, em outras posições, né, em outra parte da estrutura, os sítios tetraédricos que serão ocupados, tá? Então, isso vai depender do mineral, vai depender da composição, vai depender dos processos de formação, das condições de estabilidade, tá? Dependendo de uma série de fatores. Então, se a gente pega aqui, né, uma estrutura como a da halita, né, que é um cloreto de sódio, a gente tem sítios de coordenação 6, né, um sítio octaédrico ocupado por sódio, né, e empacotados, coordenados por cloro, né? Então, aqui, geralmente, em estruturas iônicas, 100% iônicas, a gente faz em relação ao ânion, né? A gente está coordenando o ânion com os cátions. Então, tanto faz aqui, nesse caso, eu pegar, tá, o cátion em relação ao ânion ou o ânion em relação ao cátion, porque isso não vai fazer diferença aqui, tá? E esses compostos, eles têm isomorfos, né? Algumas estruturas de alguns minerais, elas são usadas como base, como padrão, exemplo para outros minerais, né? Então, alguns outros minerais têm uma estrutura exatamente igual à da halita, só troca a posição dos elementos, né? Como o periclásio é um óxido de magnésio, a galena é um sulfeto de chumbo, ursita é um óxido de ferro, alguns outros aletos, né? Como silvita, por exemplo, que é um cloreto de cálcio, etc., tem exatamente a mesma estrutura, a gente só troca um elemento por outro, tá? Um outro tipo de estrutura, que é exemplo, é a estrutura da fluorita, tá? Então, a fluorita, ela tem aqui, se a gente considera o cálcio, né, nos vértices, né, no centro aqui como empacotamento, a gente tem o flúor ocupando posições tetraédricas aqui, né? Mas se eu considerar o contrário, né, considerar o flúor
aqui coordenando, a gente tem o cálcio ocupando um sítio cúbico, tá? Então, isso vai depender de cada, como que a gente toma como relação de cada elemento, tá? Também tem alguns outros minerais que possuem uma estrutura análoga, né? Uma estrutura igual aqui, são isoestruturais à fluorita, como badeleíta, que é um óxido importante, uraninita, tá? São alguns minerais importantes. Bom, a segunda regra de Pauling, que é o princípio da valência eletrostática. Então, em uma estrutura cristalina estável, a força total de ligação da valência, né, que chegam até o ânion, é igual à carga do ânion, né, e vice-versa. Ou seja, eu preciso neutralizar a minha estrutura, né? Isso também é chamado de princípio da neutralidade eletrônica, tá? Eu preciso neutralizar sempre a minha estrutura. Tá? Então, essa regra, ela explica a existência de radicais aniônicos, né, que são unidades que têm uma personalidade forte, vamos dizer assim, tá? Então, como carbonato, nitrato, sulfato, silicatos, né, onde eu tenho uma ligação forte, né, entre um cátion e o oxigênio, e essa ligação ela não se desfaz, mas ela se liga em outros cátions, né? Por isso que a gente adota essa divisão. A gente vai ver um pouco mais para frente, né, da classificação sistemática dos minerais. Então, se eu pego aqui um cloreto de sódio, né, a alita, o sódio está aqui no centro, né? O sódio tem valência +1, o cloro tem valência -1. E como o sódio está aqui no centro, ele está coordenado por 6 ânions de cloro, né? Cada um desses ânions de cloro vai doar, né? Vai pegar 1/6 da sua força eletrônica, né? Para neutralizar esse sódio e vice-versa, né? Então, aqui eu consigo a neutralidade eletrônica, tá? Se eu pego a fluorita, que é um fluoreto de cálcio, né? Eu tenho o cálcio aqui no centro, que tem valência 2+, e o flúor aqui nos vértices, né? Que eu tenho valência 1-. Então, eu vou precisar de 1/4 da força de ligação de cada flúor para neutralizar, né, os 2+ do cálcio, tá? Por isso que eles vão ter configurações diferentes, né? Porque eu preciso ter remanejar essas posições e a quantidade de elementos que eu vou ligar, né, para poder neutralizar a estrutura. Então, né, a fórmula da alita seria NaCl, enquanto que a fórmula da fluorita é CaF2, né? Então, eu preciso de 2 flúor para neutralizar um cálcio, tá? Então, eu tenho alguns tipos, eu posso assim classificar alguns tipos de ligação, né? Então, estruturas cristalinas onde todos os cristais, né, todos os elementos, eles têm a mesma força de ligação, a mesma intensidade, a gente vai chamar de cristal isodésmico, tá? Que é o típico de cristais de ligação de caráter iônico fortemente, tá? Então, a alita, né, a fluorita, né, a gente vai ter cristais isodésmicos, tá? Então, cada, cada íon, né, vai ter 6 vizinhos, vai doar 1/6 da sua força, e todas as forças têm a mesma. Desculpa, eu falei fluorita, fluorita não. Nem todas as ligações vão ter a mesma intensidade, né? Então, o sódio vai ter 1/6 e o cloro vai ter 1/6. Tá? Bom, quando a gente tem estruturas cristalinas que a gente varia as intensidades de ligação, a gente tem um tipo de estrutura que a gente chama de anisodésmica, tá? São cristais anisodésmicos. Então, eles formam, esses cristais anisodésmicos, né? Eles vão formar radicais aniônicos fortes, tá? Então, eu tenho geralmente aqui um cátion, né? De alta carga cercado por ânions de carga menor, né? Formando grupos estáveis, né? Ou como se fossem moléculas, tá? Então, como aqui, por exemplo, né, o carbono ele tem valência 4+, e o oxigênio tem valência 2+, e por conta, né, da razão
da razão de raios iônicos deles, né? Eu vou precisar de 3 oxigênios, né, em torno desse carbono que está aqui. Cada carbono vai ter que doar 1 mais 1/3 da sua força para neutralizar esse 4+ aqui do carbono, certo? Com isso, vai me sobrar aqui 2/3, tá errado aqui, vai sobrar 2/3, né, de força de ligação desse oxigênio para ele se ligar a outro cátion qualquer, tá? Então, isso significa que esse oxigênio não vai conseguir ligar em outro carbono, porque para ligar num carbono ele precisa de 1/3, né? E ele só tem 2/3 de força restantes, tá? Então, isso explica, né, o porquê que a gente tem alguns radicais aniônicos que possuem ligação muito forte, né? Como, por exemplo, os carbonatos, os fosfatos, os sulfatos, tá? São forças diferentes. E aqui é só uma explicação, mas do mesmo jeito que está aqui, tá? Então, eu vou precisar desse 1 mais 1/3 para ligar o carbono, né? E vai me sobrar 2/3 da carga, que não vai ser suficiente para ligar a outro carbono. Mas esse oxigênio vai conseguir, por exemplo, ligar em um cálcio, né? Ou 2 cristais de cálcio, aqui, 2 cristais, 2 íons de cálcio, 2 cátions, né? Então, eu vou poder pegar esse pouquinho dessa força, ligar aqui, e aí esse cálcio ele pode ser coordenado por vários, aqui no caso vai precisar de mais 3, né? Cálcio para oxigênio para neutralizar esse cálcio, tá? Então, eu não consigo um resultado decorrente importante disso, né? É que eu não consigo formar polimerização, tá? Porque eu vou precisar de um ligado em outro. Então, aqui é um exemplo de uma estrutura que é da calcita, né? A gente tem esses sítios triangulares de carbono coordenado por oxigênio ligados em cálcio, né? E reparem que cada um desse oxigênio, né, que está ligado no carbono, não se liga a outro oxigênio ligado no carbono. Ele sempre vai ter que se ligar ao cálcio, né, para fazer essa ponte aqui e eu formar a estrutura da calcita, por exemplo, tá? Por outro lado, a gente tem um tipo de cristal, né, que tem ligações que a gente chama de mesodésmicas, tá? Então, um ânion, né, ele vai usar exatamente metade da sua carga para neutralizar um cátion, que é o que acontece com os silicatos, os boratos, né, mas eles são menos comuns, mas no caso aqui os silicatos que são importantes, tá? Então, o silício, ele tem a valência 4+, né? Por conta do seu diferença de raio, né? Ele vai ter que ser coordenado por 4 oxigênios, né? Como o oxigênio é 2 menos, cada oxigênio vai usar exatamente metade da sua força de ligação para neutralizar esse silício aqui. Isso quer dizer que vai sobrar a outra metade. E essa outra metade pode ser ligada a um outro cátion qualquer ou a outro silício. E aí, se ele ligar a outro silício, eu vou ter outro silício coordenado por 4 aqui, e outro coordenado por 4, e outro coordenado por 4, e assim por diante, né? Isso tem uma implicação importantíssima, né? Porque significa que eu vou poder polimerizar esse tetraedro de silício, né? E essa polimerização do tetraedro de silício é justamente o que caracteriza, né, os silicatos como um grupo mineral, uma classe mineral, né, mais importante, mais abundante, mais diversa dentre todos os minerais, né? Primeiro porque só o tipo de polimerização que eu vou fazer para esses oxigênios que estão aqui, né, para esse silício que está aqui, já vai me resultar em estruturas completamente diferentes, tá? Então, eu posso polimerizar de diversas maneiras, tá? Eu posso ter desde tetraedros isolados da estrutura, ligados a outros 4 cátions aqui, sem problema, tá? Ou eu posso polimerizar em fila, né? Em fila única, em fila dupla, formar planos, ou polimerizar em 3 dimensões também, né? E aí vai me resultar nas classes, diferentes classes de silicato que a gente vai ver um pouco mais adiante no curso. Bom, então encerra aqui essa segunda parte. A gente ainda tem a terceira parte para finalizar todas as 5 regras de Paul.